aprendemos com a Bíblia, com a história, com a palavra do Senhor, que algumas coisas que Deus requer de nós, elas só vão acontecer nas nossas vidas se nós agimos consoante a vontade plena de Deus. E demorou muito para o povo de Israel entender e compreender isso. E muitas vezes a mesma história se repete na igreja do Senhor. Muitas vezes nós queremos, almejamos coisas, olhamos para trás e falamos: Senhor, por que não é mais como era no passado? Por que não vivemos mais aquele avivamento de antes? Senhor, porque eu não vejo mais alguns milagres, alguns sinais, maravilhas, que outrora era costumeira e rotineira em nosso meio. Diz assim a palavra do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Todos nós conhecemos a história e sabemos que aqui o profeta Joel está falando de um avivamento, de um derramar do Espírito Santo. O Deus de Israel derramando sobre o seu povo do que ele tem mais precioso, que é si mesmo, o seu Espírito. Só que, irmãos, muitas vezes nós ouvimos pregações, ministrações, pessoas pregando, falando sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo, começando de Joel 2:28, achando que ele é a forma, é o método que Deus utiliza para trabalhar no meio do seu povo, mas não é. Ele é apenas o resultado de algo que vem antes. O que eu quero dizer? O início do versículo diz: e acontecerá depois. Se acontecerá depois é porque algo vai vir antes. E o que vai vir antes? Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde diz entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondeu-lhe e disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo deles, e sereis fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-se e alegra-se, porque o Senhor faz grandes coisas.
Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-se-ão-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Agora sim, irmãos, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que vem antes do avivamento? O que a Bíblia nos ensina, a teologia bíblica, a progressão da história, da revelação nos ensina que antes do avivamento chegar, nós temos que rasgar o nosso coração perante o altar de Deus. Nós temos que se derramar perante Ele, sentir o peso das nossas culpas, das nossas desculpas, sentir o peso do mal e do pecado que muitas vezes abriga dentro de nós. Para eu poder viver o sobrenatural, ver, contemplar os sinais, as maravilhas e prodígios, primeiro eu tenho que me arrepender, primeiro eu tenho que voltar para o Senhor. Mas Diógenes, você está falando com um público crente. O povo de Israel era o público crente. A profecia de Joel não era para as nações pagãs, era para o povo da aliança, que ouvia a palavra do Senhor, que conhecia o conserto do Senhor, os estatutos e mandamentos de Deus. Porém, por muitos afazeres, por viver uma vida deliberada, se esqueciam do Deus de Israel, de cumprir os seus preceitos e mandamentos. Deus lá no Monte Sinai deu 2 caminhos para o povo do pacto, para o povo de Israel. Se vocês me obedeceres e cumprir os meus mandamentos, cumprir os votos e andar nos meus caminhos, eu darei a chuva no tempo certo, a temporânea seródia. A sua terra vai frutificar, vocês vão prosperar, vocês terão paz por todos os lados, multiplicarão, e a minha bênção será sobre vós. Porém, se não atentares para observar os meus mandamentos e estatutos, para seguir a tudo que tenho falado, não descerá chuva, vocês passarão dificuldades, a mão do Senhor será contra vós. Deus deu o destino para que a nação israelita, o povo do concerto, pudesse fazer escolhas. Um povo que era chamado, escolhido e eleito por Deus, mas por diversas vezes tinha uma dura cerviz, um coração duro. Lembrava do Senhor só no dia de culto, de prestar o holocausto no tabernáculo. Lembrava de fazer as coisas para Deus somente no dia que ia ser lido a Torá ou a Bíblia. E aí a nação de Israel, por muitas vezes reclamava que não via a ação de Deus, não via o mover de Deus. Mas o Senhor deixou uma promessa na sua palavra, que se eles rasgassem o coração,
se entregasse a Deus, se arrependesse dos seus maus caminhos, seguisse ao Senhor, o Senhor, depois daqueles dias, iria derramar do seu Espírito sobre eles. A mesma coisa o Senhor fala para nós. Se nós abrirmos nosso coração, se nós fizermos uma reflexão, como está a minha e a sua vida, o que eu tenho feito para Deus, como tem sido o meu cristianismo, a minha vida tem exaltado a Deus, a minha vida traz louvor a Deus, o meu testemunho edifica as pessoas que estão à minha volta. O que eu tenho produzido no reino de Deus, eu tenho dado frutos dignos de arrependimento. Irmãos, hoje é um culto de ceia, culto de reflexão, de olhar para dentro de si. Não é culto de apontar ninguém, é olhar para dentro. É para mim. Eu estou pregando primeiramente para mim. O que eu tenho feito na obra de Deus? Quem sou eu na seara do Senhor? Será que até quando eu vou falar, Senhor, envia os ceifeiros para a seara, e eu não vou? Será que até quando nós vamos abrir mão da nossa missão quanto igreja e corpo de Cristo? De proclamar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, de ajudar as pessoas a praticar boas obras. Deus tem nos chamado a uma responsabilidade. É muito fácil querermos avivamento, derramar do Espírito, mas o primeiro sinal que um avivamento produz é arrependimento. Todo avivamento produz arrependimento, quebrantamento de coração. E a nossa geração precisa de avivamento, quebrantamento, quebrar dura serviço, deixar o ego de lado, deixar para trás o deixa disso, parar de procrastinar, deixar para depois o que tem que ser feito hoje, assumir a responsabilidade diante de Deus de fazer a obra do Senhor. Deus nos chamou para sermos luz e resplandecer em meias trevas. Deus nos chamou para fazer diferença no meio de uma geração ímpia. Os dias são maus. As pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa. E o que a igreja do Senhor tem feito? Qual o nosso papel em meio à sociedade? Qual a diferença nós estamos fazendo na nossa comunidade? O que eu estou mudando no meu ambiente de trabalho? Onde eu moro? Onde eu congrego? Onde eu passeio? As pessoas estão morrendo sem saber, sem conhecer Jesus. Não precisa ir longe, irmãos. Para conversar com qualquer vizinho da sua localidade de moradia. Você vai ver a vida destruída. Você vai ver como estão precisando de Jesus. E muitas vezes nós estamos preocupados só com passeios, com camisas bonitas, com congressos, com festinhas, e esquecemos o mais importante, a missão da igreja. Nós estamos aqui hoje para participar do corpo e do sangue de Jesus. E Ele quer derramar o seu Espírito, mas o Espírito de Deus vem para nos dar empoderamento, nos revestir de unção, de poder, para missão, para pregar, para testemunhar, para fazer a vontade de Deus. Não fomos chamados para ser estáticos, para se apresentar somente nos cultos principais na casa de Deus, e depois ninguém nos vê mais. Eu não incomodo ninguém, realmente, mas também não produzo fruto nenhum. E Jesus diz que toda árvore que em mim não dá fruto, Ele corta. Não fomos chamados para ver a banda tocar, passar e tocar. Não. Nós temos que causar impacto. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós olharmos a história, desde a igreja primitiva, quantos cristãos morreram em prol do Evangelho, da causa de Cristo?
E muitas vezes nós abrimos mão de falar de Jesus para o nosso vizinho. Irmãos, eu passei hoje um período da tarde vendo vídeos sobre a história da igreja. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, de ver como cristãos piedosos sofreram pelo Evangelho. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Queremos avivamento, queremos o resultado sem o processo, sem chorar, sem semear, sem plantar. Queremos colher, queremos ver as coisas acontecerem. E pasme, muitos nem essa expectativa têm mais. Muitos estão preocupados com o que Deus pode fazer para ele. Esse ano eu quero ter um carro novo, vou comprar uma casa nova, eu quero viajar mais. E o reino? E o reino? Irmãos, eu não planejei falar isso, eu nem sabia que era a palavra hoje. Eu sentei ali, Deus mandou abrir em Joel. Irmãos, Deus está nos chamando para a responsabilidade. Esse é o ano da colheita. Esse é o ano que Deus vai nos chamar à responsabilidade do Evangelho. Deus quer uma posição de mim, de você. Volte para Deus. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Mas no início eu ia nos cultos, evangelizava, eu tinha prazer. Agora eu esqueci. Não, irmãos, dá um passo, peça a Deus. O Senhor não mudou. Ele quer restaurar primeiramente a sua espiritualidade. O que adianta eu falar, eu não estou em pecado, eu posso participar da ceia, mas eu estou frio. A frieza espiritual, irmãos, ela mina a força do crente. E não é a ceia que vai te fortalecer. A ceia é para testemunho em memória da morte e ressurreição de Cristo. Nós participamos dela para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas eu vou me fortalecer espiritualmente orando, jejuando, lendo a palavra, buscando em Deus, no dia a dia. O que fortalece o crente não é o dia da ceia. O dia da ceia é a coroação de uma vida com Deus. Aleluia. Mas eu preciso ter uma vida com Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho que acordar e a primeira coisa que eu tenho que ler é a Bíblia, não é o WhatsApp. Eu tenho que levantar pela manhã e ter o prazer de falar primeiramente com Deus, depois com a minha família, depois com os meus amigos. Eu tenho que ter o prazer durante o dia lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu tenho que sair. E quando eu falar com alguém na rua, no trabalho, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que pregar, eu tenho que ajudar as pessoas. E isso é a nossa missão. Nós somos chamados para isso. Em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva. E isso era o cumprimento, segundo Pedro, de Joel 2. Mas por que o Espírito Santo foi derramado sobre eles? Para trazer empoderamento, dínamos, poder. Para quê? Para a missão, para pregar o Evangelho em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós abrirmos mão da nossa missão quanto igreja, nós perdemos a nossa identidade. O Senhor nos chamou, nos convocou, nos elegeu desde antes da fundação do mundo para sermos instrumentos e para praticarmos boas obras. E Deus nos chama a responsabilidade nesta noite. Até quando? Até quando? Vamos abrir mão de fazer o que realmente importa. Até quando eu vou achar bonito comprar roupa nova e passear, e o meu vizinho está em depressão,
tentando suicídio, ele nem sabe que eu sou crente. Que diferença nós temos feito, irmãos? É reflexão. É reflexão. Que diferença nós temos feito? Nós estamos levando o Evangelho, representando Jesus por onde passamos. Irmãos, Deus quer trazer avivamento sobre a igreja, mas ela não virá sem quebrantamento de coração. Se essa igreja não voltar para o Senhor, irmãos, meu compromisso é com a palavra, é com Deus. Aleluia. Se não voltarmos a ter compromisso com Deus, ter compromisso não é aparecer de vez em quando nos cultos, não. Não é estar de vez em quando no culto de ensino ou de escola bíblica. Isso é nosso dever, quanto igreja, instituição e corpo de Cristo. Compromisso com Deus é compromisso com a palavra, compromisso com uma vida de santidade, separada para Deus, para fazer a vontade de Deus. Você está confortável aí? Saiba que para você e eu estarmos aqui há 20, 30, 40 anos atrás, muitas irmãzinhas do coque tiveram que chorar. Muitos irmãos no passado tiveram que chorar aqui para que hoje essa igreja estivesse de pé. Qual a consideração que nós estamos tendo com a geração passada? Muitos que passaram, que choraram, que imploraram: Deus, não deixa a chama se apagar, não deixa a chama se apagar. Irmãos, nós somos resultado de oração de outros. Eu pergunto para vocês, e a futura geração? Cadê a nossa responsabilidade espiritual de educar, de testemunhar, de ser referência para as gerações vindouras, para as crianças, adolescentes e jovens? O que nós temos deixado de legado? Qual é a marca e a identidade de quando as pessoas falam de nós? Quando alguém fala do povo de Deus aqui, fala do quê? Ressalta o amor, a piedade, os fervorosos, os pentecostais. Irmãos, não deixa o brilho se apagar. Hoje é uma grande oportunidade para voltarmos para Deus, buscar o Senhor, abrir o coração e dizer: Senhor, quero participar do corpo e do sangue do Cristo. Me inflama, me impacta com o teu Espírito Santo, me dá novamente o prazer de orar, de jejuar, de buscar, de ler, de meditar, de proclamar o Evangelho, de praticar boas obras, de estar na tua presença. É a nossa chamada, é a nossa missão, e Deus quer que nós, eu e você, assumamos uma posição, porque os dias são maus. O inimigo não está brincando de derrubar crente, ele está vindo e está derrubando em montes, através da frieza espiritual, do desânimo, do não tem nada a ver, é assim mesmo, ninguém liga para mim, eu vou parar. Irmãos, cuidado, cuidado. Quantas vezes nós vemos o culto de sábado de Santa Ceia cheio? Volta no domingo para você ver. Você vai ver se a igreja está praticando a missão. A igreja vazia. A igreja vazia. Cadê o compromisso? Compromisso é só com a ceia. O nosso compromisso é com Deus. Eu não tenho que mostrar para ninguém que eu vou no culto, que eu sei. Irmãos, Deus me conhece e te conhece no oculto e no secreto. Ele sabe que tipo de cristianismo você está praticando, o que os seus olhos estão vendo durante a semana, o que você está falando, com quem você está conversando, o que você está ouvindo, o que você está praticando.
Irmão, se nós não fizermos como o povo de Israel, porque se nós não voltarmos para o Senhor, para fazer a sua vontade da sua maneira, nós não iremos experimentar a chuva de bênção que Deus quer. Mas o Senhor diz: voltai para mim, arrependei-vos, abra o coração, se derrame no meu altar. Então tu verás que quando chora, Deus responde. Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. O Senhor quer abençoar o seu povo, quer derramar rios de água viva, quer derramar do seu Espírito sobre nós, sobre a sua noiva. Então somente abra nesta noite o teu coração, libera perdão. Arishai te calabase, aitinala subinaia, libera perdão. Deixa Deus tocar no seu coração. Esquece esses pensamentos vãos. Deus está querendo te mostrar que é do jeito dele, não do seu. Cuidado com o caminho que você está tomando. Irmãos, Deus está falando profundamente. Tem almas aqui que estão para se perder, e Deus está advertindo: cuidado, cuidado. Volta para Deus. O Espírito afirma expressamente: volta para o primeiro amor. Hoje é dia de oportunidade de voltarmos para Deus, fazer a vontade de Deus, se reconcilie com Deus. É hoje a oportunidade, não deixa passar. Ah, mas você está falando com crente. Joel estava falando com Israel, o povo da aliança. A mesma coisa Deus está falando com a igreja, a nação eleita, sacerdócio santo. Voltemos todos nós para Deus, para buscar e fazer a sua vontade. Então veremos quão grande é o nosso Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.